Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Rafa. Eu vou resolver para vocês algumas questões sobre funções do primeiro e do segundo grau. E a gente dividiu a ficha com o André. E o André ficou com as questões do número par e eu fiquei com as questões do número ímpar, tá? Então, vamos lá. Ai, pera, não tá vazando. Vazou. Então, vamos lá, questão 1. Duas pequenas fábricas de calçados A e B têm fabricado, respectivamente, 2.500 pares de sapatos por mês. Se a partir de janeiro a fábrica A aumentar sucessivamente a produção em 50 pares por mês e a fábrica B aumentar sucessivamente a produção em 270 pares por mês, a produção de B superará a produção de A partir de... Então, vamos lá. Assimilando as informações principais, que eu até sublinhei para vocês, eu vou tentar também aqui, trabalhando, mas acho que está certo aqui. Enfim, tem duas fábricas, basicamente, e está dizendo que a fábrica A produz por mês 2.500 pares, ou 2.000 pares, né? E aí ela quer aumentar essa produção de 50 em 50 pares cada mês, né? Se a gente for montar uma função da produção de ar, eu não sei se dá para ver aqui, mas deixa eu tentar apontar com laser, ok? A produção dela, independente do mês, em função do mês, não importa se o mês era um mês era dois, o mês era três, ele tinha uma produção de 2.000 pares de sapatos, né? E aí agora ela quer todo mês implementar de 50 em 50. Então a gente vai ter 2.000 mais 50 vezes o número do mês em relação à função. Por quê? Porque, por exemplo, no mês um ela já vai ter 2.050. Se ela aumentar mais 50 pares, no mês 2 ela já vai ter 2.100, né? E aí você vai percebendo que vai aumentando 2.000, 2.050, 2.100, 2.150. E aí a gente pode utilizar essa regra matemática com essa função para justamente a gente ilustrar essa produção nova, tá certo? E aí ele disse bem que a fábrica B já tinha uma produção de 500 pares por mês e quer aumentar de 270 em 270. E aí segue a mesma lógica, tá? A produção de B, em função do mês, né? Seria justamente essa fórmula aqui de função, tá bem? E aí ele quer saber quando é que B vai superar a produção de A. Porque B está acrescentando muito mais sapatos por mês, né? E uma hora ele vai chegar num ponto que ele pelo menos cruza com A e passa a subir. Então, quando B superará A? É fácil. É uma pergunta fácil matematicamente respondendo, porque vai ser quando P de B for maior que P de A, correto? Então, como a gente vai fazer isso aqui? A gente vai substituir pelas equações, e seria justamente isso aqui, a P de B na frente, porque ela vai ser maior que a P de A, tá? Que é a produção de A, no caso, que eu estou chamando. E aí vai ser maior que a produção de A, que é justamente essa mesma fórmula, tá certo? Como o mês para as duas o tempo vai estar correndo igual, a gente vai deixar a mesma incógnita, tá certo? E aí a gente vai só organizando a conta, tá certo? Passando o que tem M para um lado e deixando o que não tem, o incógnita, para o outro lado. E a gente só vai fazendo as contas, tá bem? 270M menos 50M, a gente sabe que a gente pode fazer isso aqui, né? Porque eles têm esse termo em comum e aí a gente pode subtrair comumente, normal, tá? E aí a gente já fez o 2.000 menos 500 para 1.500. E aí fica 220M é maior que 1.500, ok? Por que eu botei um maior e não botei um maior igual ou um igual? Porque ele diz que vai ser quando B superar A. Ele não diz quando B ficar igual a A ou quando B estiver menor. Então, eu só coloquei o maior mesmo, que é quando ele realmente vai superar A, tá certo? E aí a gente passa esses 220 dividindo e a gente vai ter um resultado de 6,81. Se ele começou em janeiro, considerando que janeiro é o mês 1, a gente pode entender que ele ainda está no mês 6, ele não chegou no mês 7. Mas a gente pode entender com esse 6,81 que seria mais ou menos o fim do mês, entende? Então, a gente pode dizer, considerando que janeiro é 1, janeiro, aí fevereiro 2, e assim seguindo, fazendo a conta, a gente percebe que seria em junho, logo no fim de junho, tá? Não consegue chegar ainda em julho, que seria o mês 7. Então, a partir do fim de junho, B já vai estar superando A, tá bem?
Então, a gente já tem a resposta aí, que seria a letra A. E, tudo certo. Para a questão 3, não se assustem, lembrem que a gente dividiu as questões assim, eu vou ficar com as ímpares e o André vai ficar com as questões pares, tá? Vamos lá. Do centro de uma cidade até o aeroporto são 40 quilômetros por uma grande avenida. Os táxis que saem do aeroporto cobram R$ 3,60 pela bandeirada e 80 centavos por quilômetro rodado. Os que saem do centro cobram R$ 2,00 pela bandeirada e 60 centavos por quilômetro rodado. Dois amigos se encontraram no restaurante que ficava nessa avenida, sendo que um tomou o táxi que sai do aeroporto e outro tomou o que parte do centro. E, para surpresa dos dois, os seus gastos foram exatamente iguais. A distância do restaurante ao aeroporto é de... Então, vamos descobrir essa distância, né? O que é que ele está dizendo? Mais uma vez, sublinhando os dados que a gente pode considerar importantes. A gente tem o aeroporto, né? E o centro. E aí, ele, de uma grande avenida, tem uma distância de 40 quilômetros entre o aeroporto e o centro, tá certo? E aí, tem dois tipos de táxis. O táxi que sai do aeroporto e o táxi que sai do centro, tá? E aí, como funciona o preço da corrida nesse táxi? A gente tem um valor fixo, que é R$ 3,60. Independente de quanto você ande, você vai ter que pagar justamente essa taxa obrigatoriamente. E aí, de acordo com quantos quilômetros você vai andando em relação à distância, vai aumentando de 80 em 80 centavos, tá? Então, funcionaria assim. Se você está andando 1 quilômetro, vai ser R$ 3,60 mais 80 centavos. Se está andando 2 quilômetros, vai ser R$ 3,60 mais 1,60. E assim a gente vai saber o preço. E aí ele diz também que o táxi que sai do centro, ele é mais baratinho, né? Ele é R$ 2,00 mais 60 centavos por quilômetro rodado, tá bem? E aí ele diz que esses amigos vão se encontrar dentro dessa mesma avenida, ou seja, dentro desse mesmo espaço de 40 quilômetros, num restaurante, que a gente não sabe exatamente onde ele está. Mas considerando as respostas que são antes de 20, em relação do aeroporto ao centro, né, que justamente é a distância do restaurante do aeroporto, eu acho que ele está um pouquinho antes do meio desses 40, tá bem? E aí a gente vai só continuando assimilando. Isso aí é só uma exemplificação gráfica mesmo, mas não confie em exemplificações gráficas em hora de prova, tá certo? Sempre façam a conta mesmo. E aí tem um restaurante aqui, e aí um amigo vai sair do aeroporto e o outro amigo vai sair do centro, certo? Então, eles disseram que o valor deu igual. Para o valor dar igual, a gente tem que saber que esse custo do aeroporto seria igual justamente ao custo do centro, tá? E aí, que distância eles percorreram? A gente não sabe. A gente quer justamente descobrir isso. Considerando que a pessoa que saiu do aeroporto, por exemplo, saiu e andou 10 quilômetros, você concorda comigo que a distância da outra pessoa, já que a avenida é de 40, seria 40 menos Z? Fica fácil de entender isso, porque 40 menos Z mais Z vai dar 40, justamente, né? Então, seria uma coisa complementar. Para que eu deixei o Z aqui? Porque como ele já está perguntando justamente qual a distância do aeroporto ao restaurante, eu coloco logo a incógnita principal aqui e aqui. Porque se a gente tivesse invertido essa posição, a gente ia ter que fazer o 40 menos Z depois, e aí ia só um pouco, tipo, de gastar um pouco seu tempo fazendo a conta. Mas daria certo também se você invertesse. Porque não são valores determinados, a gente só sabe que subtraindo um do outro vai dar isso aqui, tá bem? O complemento, no caso. Então, para que o preço seja igual, é simples. É só a gente igualar as duas funções, tá certo? Justamente utilizando para cada uma a quantidade de quilômetros que eles andaram, porque eles não andaram a mesma quilometragem, tá certo? Pode ser até que eles tenham andado a mesma quilometragem, mas a gente não sabe isso, então a gente não pode afirmar, tá bem? Então, para o táxi que saiu do aeroporto, a gente bota Z, como foi estabelecido, e para o táxi que saiu do centro, 40 menos Z, tá bem? Porque tem que ser em função de alguma coisa. Aí a gente só iguala as equações, vai botar tudo certinho, né? E aí aqui você vai fazer uma distribuiçãozinha, né, para multiplicação e tal, e vai fazer o 0,60 vezes o 40 e depois o 0,60 vezes o menos Z, tá certo? E aí a gente vai ter esse resultado aqui, que vai ser continuar a mesma coisa aqui desse lado por enquanto, e aí vai ficar o 2 mais 24, que é 0,60 vezes 40, e menos o 0,60 vezes o Z, né? Utilizando esse sinal negativo que eu estou aqui, porque vai ficar o mais com menos, tá bem? E aí a gente só distribui para um lado
o que tem incógnita e o outro que não tem, tá bem? Aí a gente faz aqui, esse sinal que era negativo passa para o outro lado positivo, assim como acontece com o 360, que era positivo aqui, e passa negativo para lá. Fazendo as continhas, a gente vai dar aqui 1,40z é igual a 22,4. E aí, fazendo a divisão certinho, vai dar que z é igual a 16, tá bem? E aí a gente já tem a resposta direta, que é a distância do aeroporto para o restaurante, tá? Se fosse o contrário, se a gente tivesse botado um incógnito ao contrário, a gente ia ter que fazer esse 40 menos z para encontrar o 16, tá bom? A gente ia ter provavelmente achado um 24 por aqui. E aí depois a gente ia fazer a continha do 40 menos o 24. Enfim, continuando, a resposta é 16 quilômetros. Espero que vocês tenham entendido. A questão 5, eu não coloquei uma respostinha certinha, mas a gente vai desenhar aqui, espero que vocês entendam. Desculpa pela minha ilustração, eu não consigo desenhar funções no PowerPoint. Mas, enfim, considerando a questão 5. Considere a função definida por f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a menor que zero e c maior que zero. Então, o gráfico de f de x tem as opções, né? Vamos lá descobrir. Beleza, vamos tentar esboçar um gráfico. Vou até fazer uma anotação por aqui, tá? Eu acho que vai dar certo. Aqui. A gente vai tentar esboçar um gráfico de função do segundo grau, como a gente pode perceber, porque o maior expoente aqui é o número 2, tá certo? E aí, como funciona uma função do segundo grau? A gente sabe que é uma parábola, né? Só que ele dá algumas informações que seriam A ser menor que zero e C ser maior que zero. O que significa A ser menor que zero? O A, ele reflete se a parábola é para cima. Eita, peraí, tá desenhando, né? Tá feio, mas nada não. Se ela é para cima ou se ela é para baixo. Eu costumo comparar isso aqui com carinhas felizes e tristes. Se ela tá para cima, é ficar um sorrisinho assim. E aí eu sei que ela é positiva. Tá feio, mas nada não. E aí, se ela tá para baixo, assim, ela é negativa. Então, comparem com carinhas, tá? Se ajudar vocês a memorizar, é um hack que eu uso na vida. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que A é menor que zero. Então, a gente já sabe que é uma carinha triste, porque é um sinal negativo. E aí, a parábola está voltada para baixo, tá? Beleza, a gente já pode esboçar aqui no gráfico que a parábola é para baixo. Mas aí ele diz que C é menor que zero. Ou maior que zero, desculpa. E o que é o C? C é justamente o ponto em que ele toca a reta Y, a reta das ordenadas, tá bem? E aí ele está dizendo que esse C está daqui para cima. Então, digamos que eu botasse C aqui. A parábola vai ter que tocar esse ponto aqui, tá bem? Não tá um ponto muito bonito, mas tudo bem. E aí a gente já pode desenhar isso aqui tranquilamente, porque fazendo um esboço assim básico, a gente já sabe que a parábola é voltada para baixo e toca nesse ponto C aqui. Esse ponto C é positivo, tá certo? Então, vamos ver as alternativas. A, não intercepta o eixo das abscissas. Ela intercepta sim, o eixo das abscissas é o eixo de X. Então, ela intercepta justamente em 2 pontos, que é a marca principal de funções do segundo grau, que elas têm um delta, né? Quando o delta dá errado, é porque geralmente não toca esse eixo, tá bom? E aí, vamos para as outras alternativas. Então, essa letra A já está errada, porque ela toca assim em 2 pontos, tá bem? A B, intercepta o eixo horizontal é o deitado, né? Em 2 pontos de abscissa negativa e positiva, respectivamente. Então, ele está tocando no eixo das abscissas em 2 pontos, sim. Um negativo, porque já está aqui atrás do zero, o zero fica bem aqui, tá certo? Ok? E tem um ponto aqui já do lado positivo, tá bem? E aí, essa B, por mim, tá correta, até por enquanto. A letra C, intercepta o eixo das abscissas em um único ponto. Ok, pode acontecer de uma... vou até botar em vermelho lá para lembrar que é errado. Isso pode até acontecer dela interceptar só um ponto. Por exemplo, se o A fosse menor que zero,
e ela tivesse um ponto só aqui, esse seria o único ponto que ela encosta nas abscissas. Isso pode acontecer, tá? Isso não é um problema. Só que, para continuar nesse tipo de função, a gente ia perceber que o C seria um ponto negativo, tá? Então, não rola, essa alternativa estaria errada. Então, vamos passar para a próxima. Intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, ambos positivos. Talvez não role. Por quê? Porque se ela passasse, por exemplo, aqui bem pertinho do zero, mesmo que fosse bem pertinho do zero, vai passar em 2 pontos positivos da abscissa, quando ela viesse tocar o eixo de Y, ela já estaria num ponto negativo, e seria esse aqui. Então, C, ele seria menor que zero e não maior que zero. Então, essa alternativa também não funciona, tá bem? E a letra E intercepta o eixo das ordenadas em 2 pontos. Não, porque a gente já sabe justamente que ela só toca em um ponto, sendo uma função do segundo grau. A não sei que aconteçam algumas exceções de formato. E aí, o que acontece é que ela só toca em um ponto, que é justamente o C, tá? Então, a resposta correta para isso aqui é justamente a letra B. Ai, ficou os desenhos. Como apagar? Deixa eu apagar. Aqui. Vamos lá. E, por último, a questão 7, né? Essa é bem tranquila. A razão entre a soma e o produto das raízes da equação y é igual a 5x ao quadrado menos 4x mais 12 é bem direta a pergunta, né? Bem rápida. Então, vamos lá. Ele quer a razão entre soma e produto. A razão seria justamente a soma sobre o produto. Se ele tivesse dito a razão entre o produto e a soma, seria invertido, tá? Quando alguém disser a razão de alguma coisa, você segue na ordem. O que for o primeiro vai em cima e o que for o segundo vai embaixo, tá bom? E aí, nessa equação, a gente vai ter o formato clássico de ax ao quadrado mais bx mais c. E aí ele já está pedindo justamente a soma e o produto. Ao invés de você fazer Bhaskara e aí você descobrir as raízes para depois fazer a soma das raízes e depois o produto das raízes, já existem formulinhas básicas para você utilizar, que elas são até recomendáveis quando você já sabe que o C e o B são divisíveis por A. E é bem mais fácil de você achar as raízes assim. E a gente pode descobrir isso até em um próximo encontro, tá? Já foi uma dúvida recorrente na monitoria, e aí a gente pode utilizar depois. Mas saibam que a fórmula da soma das raízes, uma raiz somada que a outra, vai ser o resultado de menos b sobre a, menos b seria justamente o termo b que acompanha o x, do expoente 1, e o a é o termo que acompanha o x com o expoente 2, tá certo? E aí, o produto das raízes é dado por c sobre a, que é justamente o termo independente, que é o c, que não tem nenhuma incógnita, e o a, que também é o termo que acompanha o x ao quadrado, tá bom? Então, como a gente faria justamente essa razão entre a soma do produto? Você bota aqui a formulinha normal, a soma é justamente essa, e o produto é justamente esse. Quando você perceber isso aqui, você pode cortar esses dois A's. Por quê? Porque quando ele passar multiplicando pelo inverso, que é assim que a gente resolve divisões, né? A gente repete o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo, você vai perceber que esse A vai cortar com esse A aqui. Então, o resultado vai ser menos B sobre C. Qual é o termo do B? O B aqui está dizendo que é menos 4. Então, vai ser menos 4 sobre o C, que é o 12, tá? E aí, a gente faz o joguinho de sinal, vai sair um sinal positivo. E aqui não tem o sinal, no caso é o sinal positivo, tá? Quando não tem o sinal, geralmente não, é sempre positivo. E a gente pode simplificar isso. 4 sobre 12 também é equivalente a 1/3, tá certo? Porque se a gente simplificar os dois termos por 4, 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3. Então, a gente tem que a resposta final é 1/3, tá? Vê como a gente economiza tempo, ao invés de fazer Bhaskara, e aí a gente descobrir quais são as raízes, para depois multiplicar as raízes, para depois somar as raízes, e aí depois encontrar essa razão. Utilize essa formulinha. Ela é muito, muito útil, tá? Enfim, a resposta é a letra C.
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail. Eu também estou lá no grupo do portal, então pode falar diretamente comigo, mandar uma mensagem no privado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um cheiro e até a próxima. Ai, como dizer.